Vamos lá. E aí, tudo bom? Tudo bem, minha querida. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada aí por aceitar nosso convite. E eu queria fazer uma breve apresentação, né? A Bianca, ela é minha cliente, né? É uma honra tê-la como cliente. Uma cliente muito esforçada, uma cliente muito esforçada, né? Tanto que chegou aonde ela chegou. E hoje ela está realizando um dos sonhos dela, que é poder falar um pouquinho do propósito dela. E eu queria, Bia, que você começasse se apresentando, né, rapidamente, só falando um pouquinho, né, seu nome, sua idade, o seu propósito, por que você buscou o processo de coaching. Em seguida você pode iniciar falando do tema que nós escolhemos. A palavra é sua. Perfeito. Obrigada, querida. Pessoal, uma ótima tarde a todos. Eu agradeço pela presença. Aline, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Bianca Gomes, eu tenho 43 anos, trabalho numa empresa na parte administrativa, né, numa grande varejista. E o meu propósito, né, é ajudar as pessoas a se transformarem. Meu propósito é ajudar as pessoas a entenderem que todas elas têm um poder pessoal muito grande. E no decorrer do dia a dia, com todos os nossos condicionamentos, você ficando preso em rótulos, em conceitos. Então, nosso propósito é ajudar a transformar a vida das pessoas, buscando desenvolvimento pessoal, mostrando os caminhos, né, com que a pessoa possa se desenvolver a cada minuto da sua vida, a cada 24 horas, cada um vai no seu tempo. E é uma missão maravilhosa, porque a comunicação, ela se faz necessária, né, principalmente agora, nesse período de isolamento, um período em que as pessoas estão com as emoções à flor da pele. Interessante, né, Bia, que você já tinha esse desejo, mas ele estava adormecido, e aí depois de uma palestra minha que você assistiu, foi que isso despertou, né? E aí você foi esperando o melhor dia, o melhor tempo, o melhor momento, e foi postergando Sim. isso, até que teve um dia que você deu gritos de liberdade e mandou uma mensagem falando: Aline, agora eu quero! Vamos fazer, eu tenho que começar agora! Sim, eu me recordo como se fosse hoje. A nossa empresa, ela tem esse engajamento, a empresa no qual eu trabalho, ela tem esse engajamento com os seus associados. Então, ela coloca o tempo todo os funcionários assim, em desenvolvimento pessoal, principalmente. Numa dessas palestras de desenvolvimento pessoal, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a Aline, né? Eu tive a oportunidade de estar com a Aline. E o meu propósito foi justamente assim, foi de encontro ao propósito da palestra, no qual eu me redescobri, né? Eu sempre tive esse talento natural, que é para a área da comunicação. Mas aí eu pude observar, eu posso usar essa comunicação em prol de outras pessoas. Eu posso de uma maneira mais assim simplificada, né, de uma maneira mais leve, suave, como se fosse um bate-papo mesmo, tá influenciando as pessoas de uma forma com que elas possam se transformar, se reinventar, se redescobrir. E esse é um dos motivos da palestra, né, hoje. Porque muitas pessoas agora, dentro do isolamento, né, dessa parte toda de isolamento social, elas se veem, de certa forma, presas às suas emoções. Muitas pessoas agora, nesse momento, estão lidando muito bem com as suas emoções, conseguem identificar os sinais. Então, assim, está levando de boa. Mas cada caso um caso. Cada pessoa tem o seu momento. E hoje, na atual situação em que o mundo inteiro se encontra,
as pessoas estão carregando ao longo da vida, e agora principalmente nesse momento está muito mais aflorada, são a carga de sofrimentos. É verdade. E aí o que acontece? Os sofrimentos, né, ele vem sendo represado, muitas vezes as pessoas não conseguem externar, e ele vem causando várias dificuldades na vida da pessoa. Se você observar e perguntar para uma pessoa qual é o seu nível de satisfação pessoal, hoje você está satisfeito com a vida que você leva? Em uma das nossas lives a gente falou sobre isso, né, Bia? A gente lançou essa pergunta, né? Você está satisfeito com a sua vida, né? E o que você está fazendo para mudar, né? E no nosso grupo de autoajuda a gente tem percebido muito isso, né? A nossa troca, a nossa interação, graças a Deus, tem sido muito grande, muito produtiva, né? A gente tem conseguido de verdade contribuir com as pessoas. E você, em particular, junto com a Andressa também, a Deise, vocês levam mensagens assim incríveis, né, para o pessoal de reflexão mesmo, né, que é o propósito do nosso grupo, né? A gente fala muito de propósito, mas como eu já expliquei anteriormente, tudo tem que ter um propósito, né? Você não pode fazer as coisas por fazer. E eu acho que um dos propósitos do nosso grupo a gente está conseguindo alcançar. A gente tem percebido muita gente em sofrimento, né? A gente tem percebido os altos e baixos, né, que as pessoas vêm passando, e o quanto na verdade, é uma montanha-russa de emoções, né, que a gente está vivendo. Sim, e assim, todo o sofrimento, né, então nesse ruído todo de comunicação, em que muitos preferem não ligar a televisão, não contactar as redes sociais. Nesse momento, cada pessoa vai reagir de uma forma, sendo que independente dela ter uma televisão, tá ali acessando as informações pelas redes sociais, pela televisão, o que acontece? Normalmente, todo ser humano ele carrega uma carga de sofrimento. Esse sofrimento, né, ele vem sendo observado como? Através das emoções. Então, às vezes, as pessoas, elas sentem medo, elas sentem ansiedade, angústia, sofrimento, ressentimento, um sentimento de estar isolada, de ser um fragmento, de não estar se comportando de forma social devida, os seus relacionamentos ficam prejudicados, o seu bem-estar fica prejudicado. Tá tudo amarrado, né? Fica prejudicado. Tá tudo preso, né? Faz um grande emaranhado aí de problemas, né? Porque você começa a atingir outras áreas da sua vida, né? Sim, sim. E o sofrimento, ele tem dois pilares, né? Se você for observar, o sofrimento, ele acontece no nível do pensamento, no qual você está passando por uma situação no seu momento presente e você rejeita. Como? No nível do pensamento. O sofrimento voltado para o nível do pensamento é onde você não aceita a situação do jeito que ela é. Você cria uma resistência. Uhum. E basicamente todo sofrimento, ele é a não aceitação, é uma rejeição da nossa realidade. E no nível do pensamento, a maioria das perguntas são assim: por que isso aconteceu comigo? Porque você está muito voltada para o seu pensamento. Você tem a sua mente fazendo aquele ruído, aquele barulho o tempo todo. Então, o que é a mente? A mente, ela precisa do passado e do futuro. É como se fosse uma gangorra emocional. Ora você está se reportando ao passado e ora você está se reportando ao futuro. Quando você se reporta ao passado, quando o seu pensamento fica condicionado ao passado, você começa a reviver os sentimentos de rejeição, você começa a questionar por que isso aconteceu comigo, ou no momento atual, por que isso está acontecendo?
olha, eu não deveria de ter sido tratada dessa forma. Você começa a se culpabilizar, né, Bia? E um outro exemplo, nossa, eu fiz tanta coisa por aquela pessoa. Bia, a internet dela acho que congelou. Acho que caiu. Peraí, vamos esperar ela entrar de novo. Bom, então para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o sofrimento, né? Sobre angústia, sobre todos os sentimentos, emoções que essa pandemia vem trazendo conosco. E a gente está hoje aqui com a Bianca, que é uma palestrante motivacional. Ela está explicando sobre essas questões, né? Como isso afeta o nosso dia a dia, como isso afeta a nossa realidade e quais são os mecanismos que a gente pode utilizar para estar mudando esse cenário, né? E só que parece que a conexão dela caiu, a gente tem que aguardar ela pedir aqui para eu adicioná-la novamente. Enquanto isso, deixa eu ver se tem perguntas aqui, vocês podem ir colocando perguntas, tá? Enquanto ela retorna, para que a gente possa já ir respondendo, porque o Instagram não está permitindo que a gente salve, guarde essas mensagens durante muito tempo. Então, quem quiser já ir fazendo perguntas, pode ir colocando que a gente já vai respondendo, tá ok? Aproveitando também, quem gostaria de estar participando do nosso grupo de autoajuda, é só mandar a mensagem pelo direct que a gente explica todos os procedimentos, a gente passa o link, tudo direitinho, tá? Para que vocês tenham acesso. É um grupo de desenvolvimento pessoal e profissional e também espiritual. Então, as pessoas que entendem que estão vivendo um momento que é necessário buscar esse desenvolvimento, ou que está passando por um momento difícil, enfim. Esse grupo é um grupo de mulheres, por enquanto, são mulheres ajudando mulheres, então umas ajudando as outras através de depoimentos, através de mudança, né, as mudanças que elas têm no comportamento delas. Elas vêm trazendo isso todos os dias no grupo, a gente traz alguns debates, a gente realiza alguns desafios e tem sido muito produtivo. E a Bianca é uma dessas pessoas que vem comigo já desde lá de trás, realizando o coach profissional, e ela vem buscando esse propósito que é ministrar palestras, trabalhar com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, porque hoje ela trabalha na área de administração de pessoal, e ela vem buscando e vem desenvolvendo esse trabalho, e junto com a gente está lapidando ela, né, para que ela possa atingir o objetivo real dela aí, que é sair mundo afora palestrando. Gente, ela não está conseguindo voltar, pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui. Entrou. Peraí. Pronto, mandei para ela de novo. Tá conectando. Oi, voltou? Novamente, me desculpe, a conexão caiu. Não, tudo bem, vamos lá. Pode continuar. Sim, querida. Então, o sofrimento, ele se apresenta de duas formas, no nível do pensamento e no nível emocional. No nível emocional, ele se comporta de uma forma, como você consegue identificar? Através da negatividade. Ou seja, você começa a se achar incapaz. Você acha que não é capaz de nada. Eu não sou incapaz, eu não sou
isso para mim não dá, eu não consigo, eu não aceito, eu não posso. Ou de uma forma, nossa, isso só acontece comigo. A vitimização, então, né? Acontece? Sim, você se coloca na condição de vítima. Então, o importante é você se colocar na posição de observador do seu pensamento, e a atividade mental, você precisa observá-la, mas criando uma certa distância. Você não é a sua mente. Você não é esse pensamento fragmentado, com esses sofrimentos que fazem o pensamento passar emoções negativas. Então, o que são emoções? As emoções, elas são o reflexo do pensamento no seu corpo. Então, como que você identifica isso? Como é um assunto bem complexo e a gente tem pouco tempo na live, o importante é a gente entender e ao longo do dia se perguntar: como eu estou me sentindo hoje? Estou ressentida? Estou magoada? Porque a sua mente, ela vai fazer uma gangorra com você. E se você não usar a sua mente como uma ferramenta poderosa, ora você está no passado, se lamentando, rejeitando, ou ora você está no futuro. Ou seja, você nunca está no momento presente. E a mente, ela não aceita que você esteja no momento presente, porque quando você está no momento presente, você está consciente. Quando você está consciente, você passa a focar, o ponto da sua atenção passa a ser o seu ponto de criação. Como assim, Bianca? Um exemplo. Se eu fico ressentida, magoada, sinto medo, sinto insegurança, critico outras pessoas, passo a rejeitar tudo. Toda essa rejeição é uma não aceitação de como as coisas são. Simplesmente elas são. Se você se paralisar e só reclamar, se você não buscar consciência no seu momento presente, todas as suas ações, seja no dia a dia, um exemplo, você está varrendo uma casa, você está cuidando de um animal, você está cuidando da rotina de casa, você vai sempre estar conversando com você mesmo. Quem nunca se pegou, às vezes, respondendo a um pensamento: você está falando sozinha? Não estou falando sozinha, estou falando com os meus botões. Só que muitas das vezes você se prende a um pensamento que vai te condicionar, ou seja, esses pensamentos são frutos de condicionamentos. Os seus rótulos, os seus conceitos, a maneira como você foi criado, o ambiente que você foi criado, tudo isso vai influenciar nos seus condicionamentos. Então você passa a se perceber. Quando você tem uma percepção mais próxima da realidade, mais acurada, uma percepção mais consciente do seu presente, de você e o que está à sua volta, as suas escolhas, elas passam a se tornar a sua maior aliada. Porque onde você coloca o foco da sua atenção, ali está o seu ponto de criação. Um exemplo, uma pessoa que hoje está com medo de ficar doente. Se ela tem medo de ficar doente, qual é o foco da atenção dela? Se ela ficar o tempo todo pensando em não ficar doente, o foco da atenção dela está onde? Na doença. Então, o que você faz? Você tem que estar constantemente monitorando as suas emoções. As suas emoções são o reflexo do seu pensamento, da sua mente no seu corpo. E através dela você fica se monitorando. Onde está o foco do meu pensamento? Você precisa canalizar, né, Bianca? Você tem que canalizar a seu favor. Perfeito.
conceito, eu estou contra ou a favor dos meus propósitos, das minhas metas? Se o meu objetivo é não ficar doente, eu não posso ficar focando em não quero ficar. Você tem que fazer o que um dos meus mentores falam, você tem que fazer o giro. O que é o giro? Colocar o seu foco, a sua atenção no seu ponto de criação. A partir daí, você cria a sua realidade, ou seja, vamos fazer um giro nesse pensamento condicionado, no qual você está preso a um sentimento, preso a um sofrimento. Esse sofrimento, ele tem o nome de medo. Você está com medo, você está com uma angústia, porque você está com medo de ficar doente. Então, como você faz o giro? Eu vou pensar em ficar saudável. Você começa a idealizar, a pensar uma pessoa saudável, num corpo saudável, nas comidas saudáveis. Você começa a pensar, nossa, como eu estou saudável, eu de uma forma saudável, eu posso compartilhar com a minha família, eu posso estar mais disposta para os meus filhos, eu posso realizar os meus propósitos, as minhas metas. Ou seja, você fez um giro, você tirou o foco da atenção daquela emoção negativa, que era o medo, a angústia, a ansiedade, e você fez um giro para o que você quer. Então, qual o segredo de sair de todo o sofrimento? Primeiro, é você entender como o sofrimento, ele te aprisiona. E por que ele te aprisiona? Venha te aprisionar. Porque a sua mente, ela está moldada dentro dos seus condicionamentos. Dentro das suas crenças limitantes. Sim, se você tem um molde, se os seus condicionamentos, se a percepção de si mesmo e a percepção das coisas à sua volta for num falso eu, dentro de uma visão limitada, condicionada, fragmentada, no qual você não se percebe verdadeiramente, o que é se perceber verdadeiramente? É você entender que você é um ser espiritual para além do nome e para além da forma. Ou seja, se eu for me condicionar aos conceitos, aos meus papéis, aos rótulos, eu vou chegar e vou falar assim para você, Aline, eu sou Bianca, tenho 43 anos e sou arquiteta. Um exemplo, você está muito condicionada. Agora, e para além desse rótulo, para além desses conceitos, quem eu sou? Então você sai do mundo externo e volta e se conecta com o seu mundo interno, com o seu eu interior. Dentro do seu eu interior, você está condicionada, você tem os seus conceitos, as suas crenças, as suas ideias religiosas, políticas, você tem todo um condicionamento. A sua mente, ela vai te jogar para o passado e para o futuro. Ora você vai estar no passado buscando uma identidade, rejeitando, e aí você, eu não gostei daquilo que aconteceu. Você cria negatividade, você cria raiva, você cria culpa, você cria ressentimento. E quando você se coloca no momento presente e a gangorra te joga para o momento futuro, nossa, quando eu tiver um carro eu vou ser muito feliz. Quando eu for promovida, eu vou ser muito feliz. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser muito feliz. Então essa gangorra que a mente faz, ela te permite rejeitar tudo. E quando você rejeita o seu momento presente, porque você não está no seu momento presente, você está condicionado ao passado e ao futuro. Ao passado, você busca uma identidade. Só que quando você busca uma identidade no passado, qual é o papel da mente? Ela vai criar um drama, um mimimi, um ressentimento, uma mágoa. Bianca, só te cortando só um pouquinho.
só pegando um gancho, né, que a gente falou hoje no grupo sobre isso também, né, uma pessoa falou sobre a questão da felicidade, né, da busca da felicidade, não sei se você chegou a ler, né, nós vivemos em busca constante dessa felicidade, só que a maioria das pessoas não encontram essa felicidade. Mas por que elas não encontram? Porque essa felicidade, ela não está nas coisas e nem nas pessoas. Logo, essa felicidade não vem do se eu ganhar na Mega Sena, se eu trocar de carro, se eu conseguir viajar. Essa felicidade, ela está dentro de você. Felicidade é um estado de espírito. Não é uma coisa que você compra nem que você acha, né? É uma coisa que está dentro de você. Veio muito de encontro essa sua fala com que uma das nossas anfitriãs lá colocou no grupo. Então, só pegando um gancho aí, uma carona na sua fala com relação a essa questão da felicidade, para desmistificar isso de uma vez por todas, né? Para as pessoas, que se você está buscando a felicidade na sua pós-graduação ou na sua graduação, ou em ter um filho, ou em ter um casamento, desculpa porque eu cheguei para cortar o teu sonho, porque isso é mentira. Você não vai encontrar essa felicidade, porque essa felicidade, ela está dentro de você. Você tem que buscar dentro de você e não no outro e nem nas coisas. Então, só para clarificar um pouco e pegar uma carona aí na sua fala, mas pode continuar. Eu venho para agregar. Perfeito. E aí, o que acontece? Você repara uma criança, ela é pequenininha, tá? Ela é feliz. A criança não tem um sofrimento psicológico. A criança, ela vive em estado de consciência pura, plena. Ela vive seu estado de consciência natural, no qual todos nós fomos criados para isso. Existe um todo, nós somos seres finitos, né? Dentro de um todo infinito. Então, esse todo, ele absorve tudo. Se ele absorve tudo, eu não estou excluída, eu faço parte do todo. Então, esses medos, esses sofrimentos, ele não pode me passar uma sensação de fragmento que eu estou isolada. Pelo contrário, uma criança, ela vive plena, vive feliz. Nessa transição, que ela vai começando a crescer, indo para a parte da juventude, para a parte da vida adulta, ela começa a entrar nos rótulos, nos moldes. Um exemplo, ela vai tentar se enquadrar um jovem num padrão de beleza. Ele começa a se rotular, ou seja, até uma certa idade, você vive em consciência plena com seu estado natural, com seu verdadeiro eu, separado de rótulos e de conceitos. Quando você tem um jovem, um adulto, ele começa a sair de dentro de si e a buscar identificação nas coisas internas, nas coisas externas. O problema é você sair do seu estado natural, do seu ser, quem você verdadeiramente é, para o estado do ter. Você passa a colocar os valores nas coisas externas. Daí o problema. Você passa a buscar a valorização, dar sentido à sua vida, colocando os valores nas coisas externas. E aí, Bia, muitas das vezes é um caminho sem volta. Porque é onde você entra na busca constante, né, da aceitação, né, dessa identificação. E aí, em inteligência emocional, a gente explica muito sobre isso. Inclusive, tem uma técnica em inteligência emocional que a gente precisa realizar um tipo de meditação guiada para que a pessoa, o adulto, volte na sua infância, para que ele faça esse resgate. Por quê? Porque ele já vestiu tantas capas, ele já recebeu tantos rótulos, que chega um determinado momento que ele perde essa identificação. E acontece exatamente isso que você está falando. E aí o que acontece? Ele passa a buscar os valores, o sentido da vida dele, o ser humano é assim, nas coisas externas. Você sai
da sua essência natural e coloca todo o sentido da sua vida no externo. Você precisa de uma validação dos outros, você precisa ser o tempo todo aceito, você tem vergonha de falar das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta. Das coisas que você sente. Das coisas que você sente. Sim. A gente vê essa dificuldade. A gente vê essa dificuldade. Eu me deparo muito com isso nas sessões. A dificuldade que as pessoas têm de falar o que elas sentem. Isso é muito complexo. Sim. O problema é você buscar nas coisas externas, é você dar valor para as coisas externas, e tudo que é externo foge do seu controle. E quando você está tão envolvida com o seu modo de ver a vida, de uma forma com que você rejeita tudo, de uma forma que você não tem uma aceitação, uma visão clara de como as coisas acontecem, de como você pode se manter no seu eu, no seu presente, o nosso maior e misterioso, o maior dom sublime é você manter-se presente. Porque quando você se mantém presente, consciente, você deixa de estar vivendo o passado e o futuro, porque você coloca uma intenção no futuro. Essa intenção com o futuro vai te gerar ansiedade, porque foge do teu controle e você fica sem saber o que pode acontecer. E isso te gera uma insegurança. E aí você tem ansiedade. Mesma coisa é o medo. O medo, ele se sustenta por dois pilares. Pelo pilar da ideia, né? Eu tenho uma ideia que possa acontecer aquilo comigo. E o outro pilar que o medo se sustenta é o tempo. No momento presente, você não tem medo. Se você está consciente, você deu uma topada, opa! Mas você não ficou na manhã, durante a parte da manhã, pensando que você ia levar uma topada. Porque o medo é uma projeção da mente. Ele se constrói com base numa ideia. Essa ideia te causa sofrimento, esse sofrimento é o medo. Pode acontecer algo. E o tempo, você projeta esse medo no tempo futuro. Então esse futuro, a gangorra vai te jogar para o futuro. Só que esse futuro, ele vai te causar um sofrimento psicológico, no qual você vai trazer esse sofrimento para o seu momento presente, e você passa a contaminar o seu momento presente. Ao invés de você viver a sua vida plena, encarando a realidade do dia a dia, não rejeitando, aí você vai sinalizar: ô Bia, como não rejeitar? Eu vou ter que ser passiva a tudo? Não, não é isso. É que quando você está consciente no seu momento presente, você tem a liberdade de escolha. Quando você está preso à sua mente, ao passado, você não pode modificar o passado. Quando você está preso dentro da sua mente, jogando sua intenção no futuro, você não pode modificar o futuro. Porque dentro da mente, dentro da nossa realidade, só existe o hoje, só existe o agora. Então, um exemplo, o meu hoje, de acordo com a visão da mente, ele foi o meu futuro há um tempo atrás. Mas eu, na realidade, em consciência, eu não tenho o passado e o futuro. Eu tenho um traço de memória e tenho uma intenção no futuro. Mas a minha vida acontece no agora, no hoje, no momento presente. O seu hoje, dentro de uma identificação com a mente, ele vai ser o seu passado e vai ser o seu futuro. Então, se você tem um propósito, se você tem metas, a sua intenção pode ser até no futuro. Você vai fazer uma visita breve ao passado, para que você possa aprender com as experiências. Você vai fazer uma visita breve ao futuro, para que a sua intenção esteja programada, mas você não vai trazer um sofrimento psicológico para o momento presente.
Porque tudo que é o seu ponto de criação, que é o seu foco, ele está pautado no seu momento presente. Se você traz o sofrimento do passado e o sofrimento psicológico do futuro, o que está contaminado? O seu momento presente. E por que você pergunta qual o seu grau de satisfação pessoal? Olha, a minha vida, se eu for olhar em 5 anos, eu não tive nenhum salto quântico. Eu tenho os mesmos resultados. Mas por que isso? Porque você está preso aos seus condicionamentos, você está preso ao passado, preso ao futuro e não está com a devida atenção no momento presente. Como você vai criar o seu futuro? A sua intenção pode estar no futuro, mas a sua ação tem que estar no momento presente. Por isso que as pessoas se postergam, entram no hábito da procrastinação, porque a intenção dela está no futuro. Só que a nossa vida não acontece no futuro. A nossa vida ela acontece no hoje. E como você pode fazer isso? Se livrando dos seus sentimentos, dos seus sofrimentos, principalmente. Esse é um dos primeiros passos. E quando você... Um exemplo, o medo. Se eu sei que o medo trabalha pautado em cima de uma ideia e de tempo, se esse tempo é no futuro, eu não posso trazer esse sofrimento psicológico para o meu momento presente. Então eu sei que eu não posso ficar... Esse movimento de sair do presente certo, o que está acontecendo comigo agora, e me projetando para o futuro, uma antecipação do que vai acontecer, me causa ansiedade, me causa medo. Então, e aí você tem uma ideia do que possa te acontecer, do que vai te acontecer. Só que se você tem um medo circunstancial, por exemplo, você está na beira de um penhasco, você não vai se jogar. Esse é um medo físico, um medo circunstancial. Você vai se proteger, você não vai avançar no penhasco. Agora, se você tem um medo perene, ou seja, aquele medo, um medo psicológico, você está dormindo, está tudo bem, você está projetando uma coisa que não aconteceu e que possa acontecer. Ou seja, você se desloca do seu momento presente e se projeta para o futuro. Então, o medo está pautado na ideia, mas essa ideia é uma ideia real. Eu estou realmente num penhasco? Eu não posso passar por aquela rua porque é perigosa? Então, beleza, esse é um medo saudável. É um medo físico e, de fato, ele é circunstancial. O que eu não posso é deixar a minha mente ficar me projetando para um medo que só existe na minha mente. Eu tenho porque o que acontece? Se você está dormindo e você começa a criar medos, eu estou caindo de um abismo, a menos que você está com pesadelo, você está passando por um problema, mas o que você não pode é deixar esse medo tomar conta de você, porque ele é só uma ideia. Bia, um exemplo desse medo, só para finalizar esse pontinho, tá. Um exemplo desse medo do fracasso, medo da rejeição, medo da crítica. Esse é um medo perene, é um medo psicológico. Esse sofrimento é um sofrimento psicológico. Se eu não estou diante de uma rua perigosa, por que eu vou ficar pensando, criando medos de sofrimento psicológico? Um exemplo, eu tenho medo de fazer uma live porque as pessoas vão falar. É um medo que só existe na sua cabeça porque as pessoas não estão nem aí. Elas estão organizando, vivenciando a vida delas. Às vezes você tem um projeto maravilhoso que está engavetado. E aí você não coloca adiante porque você está com medo. Mas se você não colocar a sua atenção para o seu momento atual, você fica paralisada, você não consegue avançar. E como que a gente controla isso? Depois que você falar, eu dou continuidade. Pode falar. Não, é só porque a gente é um assunto tão rico, né? E a gente já tá ficando com o tempo apertadinho ali. E aí eu queria pegar só um gancho pra gente resumir aqui, daqui a pouco encerrar. Que essa questão do medo,
ela é tão surreal, assim, na vida das pessoas, né, que você acabou falando o que eu ia falar, que às vezes as pessoas ficam literalmente estagnadas, elas não fazem absolutamente nada, não dão um passo por conta do medo. Por quê? Porque o medo, ele tem duas funções, ou ele te impulsiona ou ele te trava. Mas quem escolhe isso é você. Então, você precisa entender a necessidade daquele momento para você fazer essa escolha. Porque, como você falou, a questão da live, às vezes você tem um conteúdo, material incrível para você falar, tem milhões de pessoas que precisam ouvir e você tá ali com medo de falar. Eu penso assim, as pessoas que estão assistindo, elas estão assistindo porque elas estão buscando esse conhecimento. Porque elas se identificaram com esse tema. Porque esse tema foi divulgado e eu me comprometi a estar aqui às 17 horas para ouvir a Bianca falar. Então, aí você guarda isso com você, você engaveta e você fica em sofrimento porque você se frustra, né? E você fica com aquela coisa do si, né? Ah, mas e se eu fosse? Se eu colocasse? Se eu fizesse? Se... E você não faz nada, e você fica naquela andando em círculo, né? Naquele ciclo vicioso, e você não sai dali. Então, assim, Aline, se quando você sentir esse medo, angústia, ansiedade, ressentimento, você começa a monitorar, você só observa. Às vezes você está fazendo uma rotina normal e aí a sua mente começa a fazer ruído. Ela começa a questionar, mas eu tenho um boleto para pagar daqui a tantos dias. Por que eu não fiz isso? Por que eu não tenho aquilo? Ela sempre vai julgar, vai te condenar, vai te culpar. Então o que você faz? Apenas observa. Vamos adotar assim, como se fosse um autocuidado. E um desses cuidados é você não se identificar com a sua mente. Você não é a sua mente. São os condicionamentos. Muitas vezes esses condicionamentos, eu não posso isso. Então, não se paralise. E como você, ao longo do dia, você pode observar isso através das suas emoções. Durante o dia, você se monitora. Eu estou feliz? Eu estou ressentido? Eu estou magoado? Eu estou resmungão? Eu estou insatisfeito? Você começa a monitorar. Se você perceber que a sua mente está trabalhando para que você se sinta menos incapaz, começa a focar no que você quer. Faz o giro. Pensa, passa a focar, coloca todo o seu ponto, toda a sua energia de criação naquele ponto de referência, no seu propósito, naquilo que você quer. Toda vez que vir um mau pensamento durante o dia, isso não é você. Você é o seu verdadeiro eu. Você tem a sua essência divina. Você nasceu para ser feliz como uma criança. Exatamente. Livre de rótulos, livre de conceitos. A sua vida tem que ser plena, serena. Nesse momento de pandemia, até quando você lida com as notícias, você precisa estar sereno, você precisa estar leve, para que você possa absorver as coisas com mais consciência e menos desespero. E toda vez que você tiver um pensamento que esteja, você comece a identificar, opa, a minha gangorra está descontrolada, ela precisa estar nivelada. Quando ela está nivelada, você está no seu momento consciente, você tem a plena percepção das coisas como realmente ela é. Você passa a olhar para uma árvore, você passa contemplar o belo, né? Você passa a olhar para o céu azul, sem aquele rótulo. Essa flor, esse beija-flor, essa árvore, eu já conheço. Você rotula. Você sai da percepção da essência. Você deixa de apreciar o seu hoje, o seu momento natural. A beleza da vida, a fluidez. Deixa o fluxo da vida seguir.
e se monitore. O que eu quero? Quando você vê que tem um ruído na sua mente, se monitore. O que eu realmente quero? Passa a ter clareza nas coisas que você quer. Quando você tem clareza nas coisas que você quer, você faz um giro mental. A sua energia e a sua emoção muda. Aline, a emoção muda na mesma hora. Você sai de uma emoção negativa para uma emoção positiva. Um exemplo, eu fiquei o tempo todo pensando na palestra, ou melhor, na nossa live de hoje. Quantas coisas boas. Então eu me coloquei, ao invés de me preocupar, como? Você vivenciou isso, né? Como você sentiu isso. Como as pessoas vão receber? Como as pessoas vão aceitar? Não, e tá aqui, ó. A gente tem 5 minutinhos já pra acabar e o pessoal tá aqui pedindo mais. Falando que tá querendo mais, que querem outras, que pena que entrou então, atrasado. Ó, e detalhe, faça sempre esse giro. Toda vez que a sua gangorra estiver descompensada, que a sua bússola estiver desorientada, tenha clareza. O que eu quero? Porque quando você foca no que você quer, as suas emoções mudam. Você passa a ter entusiasmo. O que é entusiasmo? É ter Deus dentro de você. Eu não vou buscar os valores da minha vida nas coisas externas, num carro, numa casa. Isso é bom, vai proporcionar experiências ótimas para minha família. Mas eu não sou aquilo. A minha identidade, o meu verdadeiro eu não está naquilo. Tem uma frase que eu gosto muito. Nossa, a pessoa é tão pobre que o que restou foi apenas dinheiro. Foi apenas dinheiro. Ela não tem nada para contribuir. Então, assim, foque no que você quer, faça o giro, eleve a sua consciência. Esse é o segredo para que você saia de todo o sofrimento. Eleve a consciência, torne-se consciente. Não permita que a sua mente te jogue para o passado e para o futuro. Aproveite a vida de uma forma plena. Mantenha-se dentro da sua consciência e faça sempre pergunta. Porque quando você tiver uma resposta interna para você mesmo, a sua emoção ela muda. Você passa de ser aquele que se vitimiza, aquele que se identifica com a sua própria dor, mas você passa a ser o arquiteto da sua vida. O seu ponto, o seu foco, o seu ponto de criação é o seu foco. Foca no seu ponto de criação. O que realmente eu quero? Quando você faz essa pergunta, você passa a se visualizar onde você quer, não no que você não quer. Perfeito. O que você não quer vai gerar emoções negativas. É isso. Mas o que você quer vai te dar entusiasmo e vai te colocar no caminho certo. Gratidão, Aline, por essa oportunidade linda. Muito, muito obrigada. Nossa, eu tô aqui sem palavras de tanto conhecimento, né? Agradeço demais. E assim, nada, eu acho que a gente tá aqui para isso, né? O que eu sempre falo, a gente tá nessa vida para evoluir junto, né? Eu costumo dizer que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Todos nós precisamos um dos outros, né? E quantas oportunidades eu tive e eu tenho até hoje, então eu faço a mesma coisa com as pessoas que estão em torno de mim. Eu entendo que assim, você é fruto de um trabalho muito legal e você tem contribuído muito com o nosso grupo também, né? A gente tem algumas pessoas do grupo aí com a gente também online. E então, assim, gente, a gente vai ter que encerrar rapidinho, porque senão a gente não vai conseguir nem se despedir. Só para deixar para vocês, as nossas lives acontecem segunda, quarta e sexta. Essa semana, eventualmente, teve uma mudança, né? Porque normalmente é segunda, quarta e sexta às 10 da manhã. Essa semana a gente está iniciando a semana hoje num horário diferenciado. E especialmente essa semana nós não teremos na quarta, vai acontecer na quinta, também com uma convidada, que em breve eu vou divulgar. Então quem não tá seguindo a gente ainda, segue aí, segue lá no YouTube também, porque se o Instagram der problema, a gente corre pro YouTube. Então é importante, lá no YouTube é Aline Souza Life Coach.
Outra informação, o grupo, a gente tem um grupo de autoajuda no WhatsApp, como eu falei anteriormente, é um grupo de crescimento profissional, pessoal e espiritual, é um grupo de propósito, não é só um grupo para bom dia, boa tarde, boa noite, né? A Bianca tem contribuído muito também com a evolução das meninas nesse grupo, e de lá a gente está tirando grandes frutos e vem grandes projetos aí futuros que surgiram por conta desse grupo, né? Bianca tá aqui agora por conta também do grupo e por conta do trabalho, né, de coach de carreira que ela tem feito comigo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada, Bianca, muito obrigada por dividir seu conhecimento com a gente, tá? Por doar aí esse tempinho para passar um conteúdo tão rico, né? Tão importante. Pena que o tempo é curto, a gente não pode falar muito. Mas teremos outras oportunidades e eu acho que assim, quem tá aqui foi alcançado de alguma forma, né? E eu acho que isso que é importante, né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de vocês, pela audiência de vocês. Divulgue o nosso trabalho, a gente está aqui para ajudar as pessoas a evoluírem. A gente não cobra nada por isso, né, Bianca? Nós somos uma minoria aí que a gente trabalha e desenvolve. É a nossa missão, exatamente. Então, o nosso grupo não é pago, tá, gente? Porque a gente sabe que tem grupo aí que é pago, nosso grupo não é pago. Então, a gente trabalha mesmo em prol da mudança do outro. Então, beijo grande para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem atentos as divulgações das próximas lives para vocês participarem com a gente. Lembrando que a gente é pontual, então o horário que a gente marca é o horário que começa, então não se atrasem mais, tá bom? Bianca, um beijo, muito obrigada. Beijo no coração de todos e tchau, tchau. Obrigada. Tchau.